Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos em mãos um artigo chamado Pecado Original, Compreenda essa doutrina teológica. E o tema, olha, é uma daquelas ideias que, mesmo que a pessoa não seja religiosa, provavelmente já ouviu falar. Com certeza. E que, de certa forma, ajudou a moldar o pensamento ocidental. Estamos falando da doutrina do pecado original. Exato. É uma ideia que está bem no centro do cristianismo. Basicamente, ela tenta responder uma pergunta fundamental sobre a condição humana, né? Qual seria? Nós somos inerentemente bons, mas que às vezes erramos ou somos fundamentalmente falhos e precisamos de um resgate total? Essa é a grande questão. E a doutrina do pecado original aposta na segunda opção. É a ideia de que a humanidade nasce com uma espécie de defeito de fabricação espiritual. A ideia foi tão poderosa e porque até hoje gera debates, assim, acalorados. E é um debate crucial, porque entender o pecado original é como entender o diagnóstico de um médico. Sem ele, o tratamento proposto pela fé cristã, conceitos como graça, redenção, a necessidade de um salvador, nada disso faz muito sentido. Certo. É a explicação do problema para o qual o cristianismo se apresenta como a solução. Certo. Então vamos para a cena do crime original. A história que todo mundo conhece de Adão e Eva no Jardim do Éden, a serpente, a árvore. Mas o artigo aponta que a questão é muito mais profunda do que simplesmente comer uma fruta proibida, certo? Exatamente. A teologia cristã não interpreta isso como um escorregão, um erro infantil, sabe? O artigo descreve o ato como uma rebelião deliberada. Deliberada. Do bem e do mal. Ao desobedecer, Adão e Eva estavam na prática dizendo: nós não precisamos de Deus para definir o que é certo e errado. Nós seremos nossos próprios deuses. Foi um ato de agora quem manda aqui sou eu. Uma busca por autonomia total. Isso. E as consequências, segundo a doutrina, foram catastróficas e imediatas. Imediatas e em múltiplos níveis. Primeiro, a perda da inocência, a vergonha, o medo. Depois, a introdução do sofrimento e da morte. Certo. E a fonte destaca que essa morte tem um duplo sentido. Não é só a morte física, o fim da vida, que passou a ser uma realidade. Tem mais. Tem. É também a morte espiritual, a quebra daquela comunhão direta e íntima que eles tinham com Deus. A conexão foi cortada. E aqui que a coisa começa a ficar complicada para nós hoje em dia. O artigo introduz um conceito que é a chave de tudo, a ideia de que Adão agiu como um cabeça representativo da humanidade. O que isso quer dizer na prática? Pense no capitão de um time. Se o capitão comete uma falta gravíssima e o time inteiro é penalizado, perdendo o campeonato, por exemplo, ninguém vai dizer que cada jogador individualmente cometeu aquela falta. Mas todos sofrem as consequências da ação do seu representante. Boa analogia. Então Adão era o nosso capitão e a falta que ele cometeu colocou a humanidade inteira no banco de reservas, por assim dizer. Exatamente. Nessa visão teológica, a escolha dele não afetou apenas a si mesmo. Ele agiu em nome de toda a raça humana que viria dele. O tratado que ele assinou com a desobediência colocou toda a humanidade sob novas condições. E a principal condição foi essa herança, né? A principal condição foi herdar uma natureza corrompida, uma mancha moral e espiritual. Ok. Essa ideia do Adão como nosso representante é forte. Mas aí vem a pergunta que todo mundo faz. Peraí, como é que a escolha de uma pessoa há milhares de anos me afeta hoje? Isso é justo? Nós herdamos a culpa pelo que ele fez? E essa é a nuance mais importante que o artigo faz questão de esclarecer. A doutrina, na sua forma mais refinada, não diz que a gente herda a culpa pelo ato específico de Adão. Ah, isso é fundamental. Não é como se Deus olhasse para cada um de nós e dissesse: eu te culpo por ter comido aquela fruta. O que é herdado é a consequência, uma natureza corrompida. É como herdar uma doença genética. Você não tem culpa de ter o gene, mas ele afeta todo o seu sistema. O artigo usa uma palavra bem forte para isso. Depravação. Soa como se fôssemos todos monstros. Amor de bondade de criatividade. Claro, a gente vê isso o tempo todo. Exato. Significa que nenhuma parte do ser humano ficou intacta. O pecado afetou
tudo. Nosso intelecto, nossas emoções, nossa vontade. Existe uma inclinação, uma tendência para o egoísmo, para o erro. Uma espécie de viés de fábrica para o egoísmo. Um ótimo jeito de colocar. E é aqui que a conversa fica realmente interessante. Porque uma vez que se aceita a ideia dessa natureza caída, a próxima briga teológica é sobre o tamanho do estrago. Quão profundo é esse defeito de fabricação? Exato. E pelo que o artigo indica, essa foi uma das maiores discussões da Reforma Protestante. Temos basicamente 3 grandes times com visões diferentes: os calvinistas, os luteranos e os arminianos. Exatamente. Vamos começar com a visão mais radical, a reformada ou calvinista. Para eles, o termo é depravação total. Total. Isso não quer dizer que somos o pior possível, mas que o estrago é total, no sentido de que afeta todas as partes do nosso ser, principalmente a nossa vontade. Na teologia deles, a vontade humana está escravizada pelo pecado. Sozinha, ela é incapaz de se voltar para Deus. Então, nessa visão, a humanidade está espiritualmente com perda total depois do acidente no Éden. Não tem conserto, só trocando por um modelo novo. É isso. É uma analogia precisa. Para um calvinista, a pessoa precisa nascer de novo. Uma intervenção unilateral de Deus através do Espírito Santo, que basicamente ressuscita a vontade para que ela possa crer. Sem essa intervenção, a escolha é impossível. Uau, isso é bem forte. E os luteranos? De Martinho Lutero, eles pegam mais leve. Final como uma total falta de fé e confiança em Deus. Ah, interessante. Para ele, era menos uma questão de a vontade estar presa e mais uma questão da própria natureza humana estar doente, intrinsecamente aversa a Deus. A resposta para essa doença, na teologia dele, é a justificação pela fé. Um remédio que vem inteiramente de fora. Um presente. Certo. E aí entra a terceira via, a arminiana. Eles tentam achar um meio termo. De certa forma, sim. Os arminianos, seguidores de Jacó Armínio, concordam que a natureza humana foi profundamente corrompida. A grande diferença está na extensão do dano à vontade. Eles acreditam em algo que chamam de graça preveniente. Graça preveniente. Parece complicado. A ideia é mais simples do que o nome. Funciona assim. A bateria do carro da humanidade está arriada por causa da queda. Sozinho, o motorista não consegue ligar o carro. Ok. Mas Deus, por sua graça, dá uma chupeta, uma carga inicial a todas as pessoas. Essa carga não liga o carro por você, mas ela restaura energia suficiente para que o motorista possa tentar girar a chave. Entendi. Então essa graça que vem antes não salva ninguém automaticamente, mas devolve a capacidade de escolher, de aceitar ou rejeitar a salvação oferecida. Perfeito. Introduz um elemento de cooperação. Deus dá o primeiro passo, mas o ser humano precisa responder. Certo. Então, se a gente usar uma analogia médica para resumir as 3 visões, para o calvinista, a vontade está morta e precisa ser ressuscitada. Para o luterano, a natureza está doente e precisa da cura pela fé. E o arminiano? E para o arminiano, a vontade está gravemente ferida. Mas a graça de Deus age como um primeiro socorro que a estabiliza e permite que ela escolha o tratamento. Essa analogia é ótima. Fica muito claro. O que é fascinante é que esse debate teológico de séculos atrás é, na verdade, a mesma discussão que a gente tem hoje sobre natureza versus criação. Exatamente. Somos fundamentalmente produtos do nosso DNA espiritual quebrado, como diria um calvinista, ou temos a capacidade de superar nossas predisposições, como um arminiano acreditaria? Exatamente. A terminologia muda, mas a questão sobre liberdade e determinismo é a mesma. Ok, isso tudo é teologicamente denso. Mas por que essa doutrina importa na prática? Qual o impacto dela no dia a dia de um cristão ou até na cultura? O artigo aponta algumas implicações cruciais. A primeira e mais óbvia é a necessidade da graça. Se a condição humana é de total incapacidade de se salvar, como dizem os calvinistas, ou mesmo de incapacidade parcial... Como dizem os arminianos... Isso. Então, a salvação não pode vir de nós. Tem que ser um presente, um dom imerecido.
Isso coloca a figura de Cristo no centro absoluto, como a única solução para um problema que nós mesmos criamos, mas não podemos resolver. Faz sentido. É a resposta para o diagnóstico. Mas para quem está de fora, isso não soa um pouco conveniente? Criar um problema universal e intransponível só para depois vender a única solução? É uma crítica comum, sem dúvida, mas do ponto de vista teológico, a segunda implicação responde a isso. A doutrina não cria um problema, ela tenta explicar um problema que todos observamos, a presença do mal no mundo. Ah, sim. Por que as pessoas, mesmo com as melhores intenções, agem de forma egoísta? Por que existe crueldade, guerra, sofrimento? Por que todos nós lutamos internamente com coisas que sabemos que são erradas? Certo. A doutrina do pecado original oferece uma moldura para entender isso, dizendo que não são só falhas individuais, mas sintomas de uma condição humana mais profunda. Certo. É uma explicação para a bagunça que vemos no mundo e dentro de nós. E a terceira implicação? É a base para a ética cristã. O reconhecimento de que temos uma inclinação natural para o erro, segundo o artigo, deve gerar humildade. Se a minha tendência padrão é errar o alvo, então eu preciso de ajuda externa, de vigilância constante e de uma dependência de Deus para tentar acertar. Remove a arrogância de achar que eu dou conta sozinho. Até agora, a gente focou bastante na briga interna do protestantismo. Mas o artigo também menciona como as outras grandes tradições cristãs, como a católica e a ortodoxa, enxergam isso. Elas entram nesse mesmo debate? Elas têm suas próprias perspectivas, que são bem diferentes. A Igreja Ortodoxa Oriental, por exemplo, geralmente evita o termo pecado original. Eles preferem falar em pecado ancestral. Qual a diferença? Parece só uma troca de palavras. É uma diferença sutil, mas com enormes implicações. Para a ortodoxia, o que a humanidade herda de Adão não é a sua culpa, mas as consequências do seu pecado. A mortalidade e uma inclinação para pecar. Eles são muito firmes em dizer que cada pessoa é responsável apenas pelos seus próprios pecados. A herança é a doença e a mortalidade, não a culpa pelo ato que deu início a tudo. Entendi. E a Igreja Católica Romana, eles têm uma doutrina bem definida sobre isso, certo? Sim, muito definida. Para os católicos, o pecado original é um estado de privação da santidade e justiça originais. É a perda de um dom que a humanidade tinha. E eles têm uma visão específica sobre a solução, o batismo. Certo. O artigo destaca que, na teologia católica, o batismo remove a mancha do pecado original. Espere um pouco, isso parece uma contradição. Se o batismo cura a doença, por que as pessoas batizadas continuam pecando, continuam tendo essa inclinação para o erro? O que foi curado, exatamente? Não é como dizer que a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente ainda vai ter todos os sintomas. Essa é a questão central da teologia católica sobre o assunto. E eles têm uma resposta. Eles diriam que o batismo cura a doença fundamental, a separação de Deus, e restaura a graça. No entanto, uma consequência permanece, o que eles chamam de concupiscência. Concupiscência. É a inclinação para o pecado, a desordem dos nossos desejos. Então, a vida cristã, para um católico, é uma luta constante contra essa concupiscência, que é como uma cicatriz ou uma fraqueza que permanece mesmo após a cura da doença principal. Certo. Então, o batismo te tira da UTI espiritual, mas a fisioterapia para fortalecer essa fraqueza dura a vida inteira. É uma excelente analogia. Exatamente isso. E nesse ponto, é interessante notar que o artigo levanta uma questão sobre Maria, a mãe de Jesus, que é um dos pontos de maior divergência. Sim. A doutrina católica da Imaculada Concepção diz que ela foi concebida sem o pecado original, para ser um receptáculo puro para Cristo. Já os protestantes, seguindo o que o artigo apresenta, diriam que ela, como todos os humanos, nasceu com essa natureza caída, mas foi uma mulher de fé extraordinária. Isso ajuda a entender muitas das diferenças culturais e teológicas entre as tradições. E já que estamos falando de Cristo, uma pergunta que surge naturalmente quando falamos dessa herança de pai para filho é: por que Jesus não herdou o pecado original?
A explicação teológica tradicional, que a nossa fonte também menciona, está ligada à concepção virginal. A doutrina sustenta que, como Jesus não teve um pai humano, a linhagem de pecado que seria transmitida pela descendência de Adão foi interrompida. Ah, entendi. Isso teria permitido que ele nascesse com uma natureza humana perfeita, sem a inclinação para o pecado, o que na visão cristã o qualificaria para ser o sacrifício perfeito. Ok, faz sentido dentro da lógica da doutrina. Uma última coisa para amarrar tudo. O próprio termo pecado. O artigo explica a origem da palavra. Sim, e é muito visual. Tanto no hebraico a palavra é chatá, quanto no grego amartia. Ambas carregam a ideia de errar o alvo. Errar o alvo. A imagem é a de um arqueiro que atira a flecha, mas erra o centro. O alvo seria o padrão de Deus, a sua vontade. Pecado, então, não é apenas fazer algo ruim, mas qualquer desvio desse padrão perfeito, seja em pensamento, palavra ou ato. É não atingir o ideal para o qual fomos criados. Certo. Então, fazendo um balanço de tudo, a doutrina do pecado original é a grande tentativa da teologia cristã de explicar por que o mundo é como é, por que nós somos como somos e por que precisamos de uma redenção que venha de fora. Exatamente. É o ponto de partida de toda a narrativa cristã. Nós vimos a origem da ideia na história de Adão e Eva, como ela se baseia nesse conceito de representação e as fascinantes batalhas teológicas sobre o tamanho do estrago que ela causou, especialmente dentro do protestantismo. E também as visões distintas dos católicos e ortodoxos. Foi uma análise bem completa. Sem dúvida. E se pudermos deixar uma última reflexão, a fonte nos deu um mapa teológico, mas a questão vai além. Independentemente da crença literal na narrativa do Gênesis, de que forma essa ideia de uma natureza caída ou de uma inclinação humana inerente ao egoísmo dialoga com o que a psicologia, a sociologia ou simplesmente a nossa observação diária nos dizem sobre o comportamento humano? Boa pergunta. O que essa doutrina antiga que fala de um jardim e uma fruta ainda pode nos ensinar sobre os desafios complexos que enfrentamos em nossas sociedades e dentro de nós mesmos hoje? É algo para se pensar.